Vida de YouTuber! Primeiro vídeo desse quadro aqui. Eu nem curto tanto esse termo YouTuber. Eu gosto mais de criador de conteúdo. Afinal, eu tô colocando conteúdo no Twitter, no Instagram, além do YouTube. Mas como eu tô fazendo esse vídeo nessa plataforma, é vida de YouTuber, sim senhor. E eu me inspirei naquelas perguntas que vem quando eu tô em evento, ao vivo. Saudades evento. Doido que isso tudo acabe pra gente se ver pessoalmente de novo, a propósito. Mas aí, em evento, a galera manda umas perguntas sobre o processo criativo do All Blue. E eu quero dar essa oportunidade da gente ficar mais íntimo através desse vídeo, né? Um vídeo mais intimista realmente, porque tem muito mais por trás do All Blue do que vocês pensam, né? Tem gente que pensa que é rápido o processo criativo, outras pessoas acham que é demorado demais. E, bom, eu selecionei umas perguntas aqui e vamos embora ficar mais próximo através desse vídeo. Vamos agora! Lembra aí de seguir o All Blue, me seguir, consequentemente, no Instagram e no Twitter. Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Se você quiser mais vida de YouTuber, é só mostrar o engajamento. Deixa teu comentário, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho, espalha pros amigos. Bom, galera, o Tony Androssi mandou aqui: alguém da sua família assiste animes hoje por sua influência? Olha, eu não influenciei minha família, infelizmente, né? Pra quem não sabe, meu pai faleceu em 2001, então não tem como ele tá vendo anime hoje em dia. A minha mãe também não. Eu tentei incentivar ela a ler Rosa de Versalhes, que é um mangá incrível, é o precursor dos shoujos, como a gente conhece hoje em dia, né? E aí, 5 volumes e tal, mas não pegou a ideia, ela não quis ler. Meu irmão, pra quem não sabe, eu tenho um irmão e uma irmã. Meu irmão também não se interessa e nem minha irmã. Mas o meu sobrinho, Gabriel, um beijo, Gabriel! Ele tá com 10 anos, né? E ele já tá começando a se interessar por um Narutinho aqui, outra coisa ali. Então, ó, esse aí eu vou colocar no caminho dos mangá. Kaiko BR mandou aqui, ó: o que você fazia antes do All Blue? Eu não entendi essas aspas aí na palavra antes, mas tudo bem. Cara, é uma pergunta muito ampla. Eu saía com os meus amigos, eu paquerava, eu vivia, né? Mas assim, acredito que tu tá perguntando de uma maneira profissional. O All Blue nasceu em 2012. No finalzinho de 2012 eu tava no curso de design, no finalzinho, no curso de design lá da Federal de Pernambuco. E estagiava, fazia uns freela aqui e ali, mais ou menos isso. Fada cansada, não se canse, fada. Levante, olha aí, ó. Quais são as coisas que te incomodam em One Piece? Eita, pergunta polêmica, quer me comprometer, ó. Sacanagem. Então, eu venho falando ultimamente, principalmente, da falta de limitação e condição em vários poderes de Akuma no Mi. Também me chateia um pouco o fato de alguns personagens não morrerem, como o Pagaia, o pai da Cones lá em Skypiea, que leva um trovão no coco por parte do Enel. O Bellamy e o LOL em Dressrosa. Eu acho que o LOL morrer antes da morte do Doflamingo ia ser algo bem pesado, porque ele ainda não teria visto o propósito do Corazon sendo cumprido, né? Mas ainda assim, beleza, eu entendi o LOL, mas por que o Bellamy não morreu, sabe? Então, tem umas coisas ali. Acredito também que o Oda hoje... Acredito não, é um fato, tá? Que o Oda coloca muitos elementos em cada quadrinho, tornando a leitura um tanto quanto poluída. Se você pega um One Piece nos 10, 20 primeiros volumes, tinha muito espaço em branco, né? Então, a gente às vezes, eu me sinto como Onde Está o Wally, lendo One Piece. E com essas noias, né, de achar cabelo em sapo, de cada símbolozinho dar todo um vídeo de teoria pelos canais aí afora, gera uma inquietação, né? Falando também como criador de conteúdo. Então eu preferia o One Piece quando era mais limpinho. Minha namorada tá lendo One Punch Man e ela vem falando como a arte é limpa,
E é um espetáculo os traços do Yusuke Murata. Pra mim ele é o melhor mangaka da atualidade em questão de composição, de qualidade de ilustração. Mas é isso aí, são esses defeitos. Deve ter mais, um dia eu posso até pesquisar e trazer um vídeo só sobre isso, os maiores defeitos de One Piece. Olha aí, vida de youtuber. Vocês mandam uma pergunta, eu já vou para outro lugar pensando numa pauta. Michelle Stephanie também mandou sua pergunta, olha só. Como você começou a assistir One Piece? Não foi bem assistir, foi ler. Foi em 2002, eu tava numa banquinha em um certo shopping lá de Recife e vi o número 1 da Conrad e eu me encantei pelos traços, olha só, né, que na pergunta anterior a gente falou de como é poluído hoje em dia, como era limpinho, né. One Piece, ele tinha aquele tracinho redondinho, eu fiquei doido por aquilo. Então foi em 2002 que eu tive, assim, acesso a One Piece, mas para assistir anime foi um tempo depois, né, porque era meio obscuro como a gente baixava as coisas antigamente. Não tinha One Piece na TV aberta, né? E aí eu caçava pela internet, tinha uns sites gringos, né? Nessa época eu já sabia um inglês legal, não em 2002, mas assim, em 2005, 2006, quando eu comecei a ver o anime, eu acredito que foi por aí, já tinha um domínio do inglês e aí eu pegava uns fansubs gringos aí, que eram muito bons, e começava a assistir. Mas a pergunta dela continua, foi uma indicação? Não, eu descobri sozinho. De repente viu passando na TV? Não foi na TV, foi na banca. Fala aí, falei. Obrigado pela pergunta, querida. Gabriel de Lima mandou, como você decidiu o nome do canal? Foi logo após assistir o episódio da história de Sanji no East Blue? Porque penso que foi assim. Ah, que legal, Gabriel. Eu tava achando, no momento que eu ia selecionar a tua pergunta, eu fiquei, pô, velho, mas eu já respondi tanto essa pergunta. Só que eu lembro que eu respondo muito essa pergunta em evento, é justamente o que eu falei no pré-vinheta, né? De estar trazendo esse papo mais intimista, essas curiosidades pra cá. E aí vale muito a pena. Pra quem não sabe, veio do nada, assim, o All Blue. Sabe? Não é muito do nada, tá incubado na mente, né? Porque assim, quando eu tava lendo o One Piece, o Ruffy era meu personagem preferido até capítulo 400, por aí. Depois do 400 é que virou o Sanji. E aí, claro, né? O Sanji, o cozinheiro, ele tem um sonho de encontrar o All Blue. O All Blue é o mar dos mares, é pra onde tudo converge. Então, a princípio, eu queria fazer vídeos de One Piece, mas depois eu expandi o All Blue. E aí, esse conceito casou muito bem com a proposta do All Blue até hoje, então é um nome que envelheceu muito bem. Mas é basicamente, tipo, eu queria transformar o canal no meu sonho, e virou, né? Hoje eu realizo meu sonho dia após dia através do All Blue, como eu falei numa das últimas lives. E, caramba, eu peguei o sonho do Sanji para colocar o nome do canal. Então foi basicamente isso, não foi assim que eu li o arco do Baratie, que o Sanji entra pro bando, mas olha aí, como o All Blue foi criado em 2012, fazia já uns 10 anos que eu li o One Piece, então não foi naquele momento que eu li o arco que o Sanji é introduzido, mas a ideia veio desse ponto da história. Sarah Magic também mandou aqui, ó, ok, então vamos, se você tivesse um filho, colocaria o nome de Sanji? Eu acho que Isadora ia me matar se eu colocasse o nome do menino de Sanji. Ou por discordância da mãe, utilizava a opção número 2. Colocar Sanji no terceiro de 3 filhos. Sanji. Eu vi os seus movimentos aí, viu, Sarah? Então, eu não colocaria, mas tem uma história engraçada. Eu acho que eu poderia fazer isso com Isadora. Saca só, meu pai, na época que o meu irmão ia nascer, né? Porque eu falei anteriormente que eu tenho 2 irmãos. Eles são bem mais velhos que eu, tá? Eu tenho 32, o meu irmão tem 50 e minha irmã 48. Se minha irmã ver esse vídeo, ela vai ficar pistola, que eu revelei a idade dela. Mas enfim, é que eles eram de outra geração e eu que nasci bem depois, né? Eu que fui o culpado. E aí, quando minha mãe tava grávida do primeiro filho, meu irmão, meu pai queria colocar o nome de Elvis. Ele cogitou, aí ela... Tá louco, velho, não vai colocar o nome de Elvis não, porque era um ídolo absurdo do meu pai, Elvis Presley. E aí meu pai, ele chegou com a certidão de nascimento, tipo de brincadeira, assim, mas bem real, com o nome Elvis Paulo, velho. Minha mãe ficou pistola, tá ligado? Depois de muita brincadeira, ele, não, tô brincando. E ele repetiu a proeza com a minha irmã,
Que, não, vai se chamar Madonna, que ele também adorava Madonna. Ó, vai se chamar Madonna, menina. Minha mãe, no caso, ficou pistola da vida. Não, não vai ser não. O nome do meu irmão é Paulo, né, em homenagem ao meu pai. E o nome da minha irmã é Carol. Não foi nem Elvis, nem Madonna. Podem ficar tranquilos. E de repente eu faço uma vibe dessa, né? Sanji Mateus. Chego com a certidão aqui pra Isadora. Eita, nós. João Ricardo também mandou. Como você começou a gostar de mangás e animes? Que obra te introduziu a esse mundo? Então, vamos lá lembrar da infância. Cara, eu assistia muito TV Manchete, e a TV Manchete nessa época já passava Cavaleiros do Zodíaco, Churato, passava Super Campeões, passava um monte de tokusatsu. E eu curtia muito aquilo, mais do que os outros programas. Eu também assistia TV Colosso, eu adorava os desenhos, mas eu curtia muito a contação da história de animes e tokusatsus. E aí foi década de 90, né? No comecinho da década de 2000 é que a Conrad começou a lançar Cavaleiros do Zodíaco em meio tanco, Dragon Ball em meio tanco, e a JBC também lançou o Samurai X, Sakura Card Captors, tudo em meio tanco. E aí tem um mundo aqui, né? Mas, primeiramente, eu comecei com Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, meio tanco da Conrad. Eu até pensava que Dragon Ball era pra colorir. Eu não sabia o que era mangá. Aí eu, peguei meus crayons, meus lapinhos de cera lá, vou colorir aqui. Aí eu comecei errado, pela parte de trás. Aí, isso é um mangá, tem todas as instruções lá, né? Isso é um mangá, você tem que começar do outro lado, é a leitura oriental. Velho, quase que eu estragava o bagulho aqui. Então foi assim que eu conheci. As obras que me introduziram foram basicamente essas: Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Super Campeões. Gabriel Daros mandou: fala, capitão, gostaria de saber como você conheceu sua namorada, pois vocês parecem ter uma ótima relação e ela parece ser uma pessoa que te apoia em tudo em relação ao canal, o que é raro nos dias de hoje, principalmente em relação ao mundo nerd. Abraço, sou seu fã. Ah, cara, que pergunta carinhosa. Olha só, vocês podem me mandar perguntas pessoais, tá? Houve um caos um outro dia que um cidadão chegou no meu Instagram, no meio de uma foto que eu tô comemorando 7 meses com minha namorada, Isadora, e aí ele vem pedindo esclarecimentos de como eu terminei meu namoro anterior, marcando minha ex no processo. É de uma inconveniência absurda, de uma falta de bom senso. Mas aqui eu tô abrindo espaço para vocês, eu tô dando a oportunidade e, claro, eu tô no meu direito de escolher ou não escolher aquela pergunta. Se eu ver que a pergunta foi inconveniente, eu não coloco no vídeo. E aí, se eu ver que foi conveniente, como a do Gabriel Daros, eu coloco e respondo com o maior carinho, não tem problema nenhum. Olha só, como é que eu conheci Isadora? Foi através do Instagram, né? Essa galera fica usando o Tinder aí, não sabe que o Instagram é a melhor ferramenta pra paquerar, velho. Mas então, foi no Instagram, a gente começou a conversar pelos stories, ela já acompanhava o All Blue, eu comecei a seguir ela e a partir disso eu vi uns stories interessantes de comentar, a gente começou a conversar, eu comecei a me interessar pela conversa dela e a coisa foi evoluindo e deu no que deu, né? Estamos juntinhos em plena quarentena. E sim, a gente tem uma relação bastante saudável, ela é uma pessoa incrível, ela realmente me apoia em tudo, o que é raro nos dias de hoje, sim, principalmente em relação ao mundo nerd. Cara, eu não colocaria assim nesse espectro do mundo nerd. Há pessoas e pessoas em todas as tribos, sabe? Eu acho que a gente precisa muito saber o que é que a gente quer, o que é que a gente não quer, para saber por que caminho a gente vai, qual caminho a gente trilha, né? Eu já percorri uns caminhos errados assim em relação ao meu sentimental, porque eu não me respeitava muito, mas eu aprendi com terapia a poder ter um caminho melhor, né? A poder decidir, não, isso não é bom pra mim, não vou por aqui. Pô, é isso que eu quero, isso que é bom, isso me faz bem, então eu vou por aqui. Então, é bem interessante a gente estar falando nesse papo de terapia, ao mesmo tempo que eu falo como conheci Isadora, porque ela é psicóloga. E para quem precisa, tem até, né, umas vinhetinhas que eu coloco aí no começo do vídeo, falando da terapia online, tá aí na descrição. Vocês podem se atender com ela, certo? Claro, na disponibilidade dos horários dela, ver se ela tem agenda ainda, né, que ela tem bastante paciente.
E aí vejam isso, porque eu me sinto muito bem, porque eu conheço o trabalho dela, ela é uma profissional incrível, ela vive lendo sobre. Então, da mesma maneira que eu sou mergulhado no meu trabalho aqui no All Blue, ela lê muito sobre psicologia, sobre terapia e tal. E ela aplica, obviamente, todo esse conhecimento dela nas sessões. E, pô, velho, uma pessoa dessa, eu tô colocando o meu público nas mãos de Isadora, meu amorzinho, que é uma profissional incrível. Eu não poderia ficar mais feliz nesse aspecto. E eu sempre recomendei terapia pra vocês, né? Então, basicamente é isso, velho. É meu amorzinho, eu amo essa mulher. Vocês veem como ela é incrível nas lives, né? Matheus Fernandes Maia, olha só. Por que o Sanji é seu personagem favorito em One Piece? Curioso que eu falei anteriormente, né, que ele virou meu personagem favorito lá pelo capítulo 400. E foi justamente depois da luta contra o Jabra, o membro da CP9, cuja Akuma no Mi é de lobo, né? Eu gostei muito do shonen de porrada do Sanji ali, e já vinha gostando bastante. Eu curto muito observar os personagens que não são protagonistas, porque, óbvio, o autor do mangá ele sempre vai reservar o melhor momento de porrada para o protagonista. Não é à toa que, apesar de eu ter gostado do Sanji vs Jabra, a melhor luta da CP9 ali naquele arco de Enies Lobby é Ruffy versus o Robiruchi, a forma leopardo e tudo mais. Mas então eu gosto muito de ver, tipo, o que é que o Oda reserva para os outros. E aí eu gosto do estilo de luta do Sanji, eu gosto do estilo dele. Eu acho que quando a gente é mais novo, principalmente, a gente gosta muito do que é estiloso, né? Tanto é que lá em Recife, quem te pamolesta é você ver saindo da escola 30 graus pra cima, uma galera de moletom, assim, por causa do estilo. Então eu curto o estilo do Sanji. E também as gags dele, né? Eu acho que ele não chega a ser perturbador, às vezes mas não tanto perturbador quanto o Mineta de My Hero Academia. Então a maioria das gags do Sanji eu fico dando risada. Então é por isso, eu gosto de um personagem que me empolgue na porrada, que seja estiloso, sem ser tão mão nos bolsos, tá? E que me faça rir também. É por isso que eu gosto tanto de One Punch Man também. O Ellerson Sampaio vem aqui finalizando com a pergunta dele, ó. Já trabalhou com outras coisas antes do canal? Sim, positivo. Se não fosse criador de conteúdo, qual carreira você tinha em mente para o seu futuro? Cara, que doideira. Tu me lembrou que eu já quis na minha vida ciências da computação e não tem nada a ver comigo, velho. E aí depois que eu fiz uns testes vocacionais, aqueles mesmo de revista e pá, eu comecei a ver que minha vibe era arte e comunicação. Não é à toa que eu fui parar no Centro de Artes e Comunicação lá da Federal de Pernambuco fazendo design. Então eu sou formado em design e tanto os meus estágios quanto os meus freelas eram de design. Eu trabalhava com isso. Provavelmente, se eu não seguisse a carreira de criador de conteúdo, eu seria designer hoje em dia. Estaria trabalhando de casa, home office, tudo, né? Doideira. E por mais que eu não seja designer, eu não atue 100% na área, eu venho muito com aquela carga de conhecimento aplicando nas thumbnails e na estética do All Blue. O canal é bonito, modéstia à parte, e organizado justamente por conta desses conhecimentos de design. Eu amo quando alguém percebe e aprecia justamente esses pontos. Porque, né, o All Blue, às vezes a pessoa pode julgar, o canal daquele cara engraçadão. Mas não é só comédia, tem análise séria, tem investigação, tem design aplicado, tem muita coisa aqui. Eu espero que vocês percebam cada vez mais os detalhes, apurem aí os sentidos de vocês. E eu adorei, velho, fazer esse vídeo, que massa! Eu quero ver a opinião de vocês nos comentários, certo? Não mandem perguntas nos comentários, porque eu vou abrir, numa próxima oportunidade, eu vou abrir no guia comunidade, na aba comunidade aqui do YouTube, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas futuramente. Agora, no meio dessa pandemia, a gente vai ter hiatos nos mangás, né? Então a gente vai ter mais espaço na grade e eu posso vir com mais vídeos tipo esse, de vida de youtuber. Então espero que vocês tenham gostado aí, deixe os teus comentários aí embaixo e até a próxima!